Queridos, vamos para a palavra? Amém? Nós estamos em uma série de ministrações, a qual eu dei o título de Basileia. E o que é Basileia? Nossa, Lucas, que nome estranho, nada a ver. Basileia é a palavra grega para reino. Então nós estamos em uma série de ministrações falando a respeito do reino de Deus. Amém? O reino de Deus é um dos assuntos centrais de Jesus Cristo. O cerne do ministério de Jesus é a respeito do reino de Deus. Tá? Como nós vimos no último culto, ali no Evangelho de Marcos, a primeira ministração de Jesus foi exatamente sobre o Evangelho do reino. Tá? Então, sem dúvida alguma, esse é um assunto extremamente importante, a qual nós vamos estar vendo ao decorrer desse mês. Então, nós vamos estar falando a respeito do reino, e nós também vamos estar falando a respeito das parábolas do reino. Tá? Já vou falar um pouquinho mais a respeito disso ao decorrer da palavra. Amém? Amém? Amém ou não? Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, se coloque em pé em reverência à palavra de Deus. A gente vai fazer a exposição das Escrituras nesse texto. Será que eu coloquei Marcos aí? Não, mas a referência, acho que esse texto aqui é de Marcos. Marcos capítulo 4. Quem confere pra gente aí? Mas eu vou ler Mateus 13, tá? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E juntou-se a ele muita gente, e ele de sorte que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, repita comigo, parábolas. Dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto ao caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto. 100, outro 70 e outro 30. Até aí. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Bora. Pai, é com tremor e temor que eu me achego à sua santa presença, sabendo exatamente quem sou e quanto necessito de Ti e de Teu Santo Espírito, o quanto necessito de Tua graça. Nós estamos aqui reunidos em Teu nome para ouvir o Seu Evangelho, e o Seu Evangelho nos transforma, o Seu Evangelho nos muda, o Seu Evangelho nos salvou, e nós Te agradecemos por isso. Eu te peço que ninguém que entrou aqui nessa noite saia do mesmo modo, mas saia completamente transformado, renovado e cheio do Teu Santo Espírito. Eu declaro por terra todo o intento de Satanás e seus demônios contra a vida dos meus irmãos que estão aqui. Pai, leva a nossa mente e nosso coração cativo à Tua vontade, e nós já Te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor vai fazer no nome de Jesus. Amém e... Glória a Deus, uma salva de palmas a Jesus. Pode se assentar, pode tomar o seu lugar, amém? Queridos, esse texto do Evangelho de Mateus, talvez seja uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Talvez ela entre em rivalidade com a parábola do filho pródigo e algumas outras que são também conhecidas. Essa parábola nós vamos ver nos 3 evangelhos sinóticos. Nós vamos ver tanto no Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 13, nós vamos ver em Marcos, no capítulo 4, e também nós vamos ver no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. E essa parábola é uma parábola muito importante, porque ela fala para nós a respeito da expansão do reino, ou de como o reino de Deus se comporta. Mas para ficar mais claro, ela fala sobre nós ouvirmos bem. Quem aqui escuta bem? Quem aqui escuta mal? Talvez eu estou mais para o time daqueles que escutam mal. Quem já teve, a galera que escuta mal vai me entender. Quem já teve numa conversa e a pessoa fala muito baixo, e você não entende, você só concorda assim. Já aconteceu com vocês? Ou só comigo, você sabe? Você não entende, você fala, meu Deus do céu, né?
Eu tinha um chefe alguns anos atrás, pastor da Assembleia de Deus, seu Jaime. E não é o Jaime do Chaves. Nada a ver, né? As piadas ruins. Fica aí comigo. O seu Jaime, e ele não escutava muito ruim. Ele parecia a véia surda, sabe? Quem lembra disso aí? Ninguém. Você falava uma coisa, ele entendia outra, completamente diferente. Você falava, sei lá, deixa eu pensar aqui. Falava violão, ele entendia canção. Sei lá, se falava microfone, ele entendia megafone. Mas por que eu estou fazendo essa introdução e onde que eu quero chegar com isso? Aqui Mateus, no capítulo 13, no verso 9, Jesus vai terminar essa parábola falando bem assim, ó. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então o intuito dessa parábola é falar a respeito de como nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Na realidade, esses 4 solos vão falar de 4 atitudes que nós devemos ter ao ouvir a palavra de Deus. Essa parábola está falando para nós de 4 tipos de pessoas. E quais atitudes elas têm quando elas são confrontadas com a palavra de Deus. Mas para nós darmos sequência, é preciso nós entendermos algumas coisas, primeiramente. Aqui eu vou passar, a gente já falou um pouquinho a respeito disso, tá? Nos evangelhos existe aproximadamente 40 parábolas. Quantas parábolas? 40. Alguns vão colocar 45, alguns vão colocar talvez um número menor, 37, mas em média nós temos de 37 a 45 parábolas de Jesus, tá bom? Dessas parábolas de Jesus, de 16 a 20 são consideradas parábolas do reino. E o que são parábolas do reino? Parábolas do reino são ensinos parabólicos. E daí eu falo parabólico, você imagina parabólica, não tem nada a ver. São ensinos parabólicos de Jesus que revelam o quê? A natureza, o valor e o crescimento do reino. Então as parábolas do reino, elas especificam para nós o que é o reino de Deus. E o reino de Deus, ele tem 2 naturezas. Primeiro, o reino de Deus é futuro, porque fala do dia que Cristo vai vir e vai reinar sobre as nações. Amém? Nós aguardamos isso, nós aguardamos a volta de Jesus, nós aguardamos a parousia de Cristo, o momento a qual os céus vão se rasgar e Cristo vai estabelecer o seu reino milenar sobre a terra. Nisso, todas as promessas feitas no Antigo Testamento, elas vão se cumprir. Mas o reino também é um mistério, porque o reino fala dos nossos dias. Nós já estamos também no reino, nós já experimentamos os benefícios do reino vindouro, sim ou não? Por exemplo, quem aqui já foi curado de algo? Alguém orou por você e você foi curado? Já aconteceu com você? Sim ou não? Sim. Isso é um benefício do reino vindouro. Como no reino de Cristo não haverá nem pranto, nem choro, nem dor. Hoje, porque nós já estamos nesse reino, nós já usufruímos desses benefícios. Quem pode dizer glória a Deus? Então as parábolas do reino, elas são a forma de Jesus exemplificar para nós, que somos cidadãos desse reino, como nós devemos se comportar e como nós devemos viver. Amém? Mas nós vamos para o segundo ponto. O que é uma parábola? Pergunta ao seu lado, o que é? Uma parábola. O que é uma parábola, será? Será que parábola é somente uma historinha legal que Jesus contava? Será que parábola é somente uma alegoria? O que é parábola? Parábola é a junção de 2 palavras gregas que vai dar aquela palavra ali, ó, no grego, que é parabole. E parabole fala para nós de lançar ao lado. Então a ideia seria... Deixa eu tentar exemplificar isso aqui, que Jesus me ajude. Vamos lá, eu tenho quantas águas aqui? Uma está cheia, a outra está o quê? Vazia.
Essa é a ideia de parabole. Eu colocar duas situações para que você faça o quê? Compare. Então, essa é a ideia de parabole, ou essa é a ideia de parábola. Para tentar ser um pouquinho mais didático, quem já andou numa via paralela? Alguém? E por que ela é paralela? Porque uma está do lado? Tá, deixa eu tentar outro exemplo então. Não sei se vai ser bom. Mas lá, tem uma palavra muito difícil, que é difícil as crianças falarem. Que tem a ver com isso que a gente está falando, quem sabe? Todo mundo olhando com uma cara, não sei, Lucas. Que fica na beirada da rua assim. Para o quê? Para o quê? Viu os irmãos travar aí. Paralelepípedo. A origem da palavra é a mesma. O paralelepípedo, ele está do lado da rua. Nossa, Lucas, que exemplos ruins, não entendi nada. Mas vamos lá, parábola é algo que está ao lado, uma comparação. Amém? Fez sentido, gente? Sim ou não? Quem entendeu? Fala glória a Deus. Amém. Fica aqui comigo então. Mas por que Jesus começou a falar por parábolas? Por que Jesus começou a ensinar por parábolas? Não seria talvez mais fácil Jesus adotar outro método de ensino ou falar de uma maneira direta, como ele já vinha fazendo anteriormente, antes do capítulo 13? Porque antes do capítulo 13 nós temos o Sermão do Monte. Por quê? O que fez Jesus mudar de atitude? E a partir do capítulo 13 você vai ver todo o ensinamento de Jesus sendo por parábolas. O que será que aconteceu? O que fez Jesus mudar e começar a ensinar parábolas? Primeiro, nós estamos aqui no meio do ministério de Jesus. E o ministério de Jesus vinha de um momento de popularidade. O ministério de Jesus era extremamente popular. Mas ao mesmo tempo que o ministério de Jesus era popular, os líderes religiosos não se abrem para o ensino de Jesus. Os líderes religiosos não se abrem para o evangelho do reino. E automaticamente tudo que Jesus Cristo fazia era motivo de crítica. Por exemplo, se você voltar no capítulo 12, você vai ver que Jesus faz uma cura, e os fariseus, ali os religiosos da época, eles falam, olha, sabe quem fez essa cura? Beelzebul. Então eles atribuem uma cura, um sinal do reino de Deus, algo sobrenatural, a quem? Ao diabo. Jesus Cristo vai ver isso, e vai falar que isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, e isso não tem o quê? Perdão. Então você já aprende uma lição. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É eu atribuir uma obra de Deus a quem? Ao diabo. Está fazendo sentido até aqui, gente? Sim ou não? Vocês estão ainda aqui? Quem está acordado, fala glória a Deus. Amém. Mas então qual era o intuito de Jesus falar por parábolas? Será que eu vou ter que ir lá para pegar? Não pegou. E o Thiago saiu bem na hora, né? Está desesperado, eu sei como é que é. Mas vamos lá, não tem problema, gente. Vamos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, verso 10, que diz assim, ó. E acercando ele os discípulos, lhe disseram, por que fala por parábolas? E ele, respondendo, disse-lhe, porque para vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não lhes é dado. Então os discípulos eles chegam para Jesus e falam, Jesus, por que você está falando por parábolas? Até agora você estava falando abertamente as coisas, agora você começou a falar por parábola. E Jesus começa a exemplificar para eles porque estava falando por parábolas. Então vamos lá, o primeiro ponto é o quê? Jesus estava falando por parábolas para quê? Vamos ler ali? E, acercando-se,
Vamos lá, galera. Eu sei que vocês podem fazer melhor. Eu sei que já é passado das 9. Sei que já começa a bater o sono. Mas eu acho que vocês podem fazer melhor. Amém? Vamos lá aí? Calma. Eu acho que dá para fazer um pouquinho melhor, só um pouquinho. E acercando-se? Então, primeiro ponto. Jesus falava por parábolas, porque vós é dado a conhecer os mistérios do... Então, ele falava por parábolas, porque os mistérios do reino dos céus tinham sido revelados aos discípulos. E outro ponto, ele falava por parábolas. Mateus 13, ali é 13 na realidade. Porque ele lhes falo por parábolas, para que vendo e ouvindo, e nem compreendam. Então, para aqueles religiosos que tinham se fechado para o ensino de Jesus, Jesus falava por parábolas para que eles não entendessem. Ainda o evangelho de Mateus está tranquilo. Se você ler lá em Mateus 4, esse mesmo episódio, Jesus vai falar para que eles não se salvem. Porque esses religiosos, eles fecharam o seu coração para Deus. Eles fecharam o seu coração para os ensinos de Deus. Eles fecharam o seu coração para o próprio Deus que estava no meio deles. Então Jesus falava por parábolas primeiro, para que os seus discípulos entendessem e os mistérios do reino fossem revelados a eles. E Jesus falava por parábolas para aqueles que tinham fechado o coração não entendessem mesmo. É meio paradoxo isso, mas é a realidade. Amém? Quem está aqui ainda? Vamos para o nosso texto de hoje, feita essa introdução um pouquinho mais longa. E falou-lhes, o legal dessa parábola, que é uma parábola que é fácil de pregar. Por quê? Porque o próprio Jesus vai dar o significado dela na continuidade do texto. Então, cada um dos elementos que aparece nessa parábola, Jesus vai falar exatamente o que é. Então, facilita a minha vida como pregador aqui hoje. Amém? Primeiro ponto que nós precisamos entender. Fala para o seu irmão do lado. O semeador e a semente. Vamos lá para o Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Verso 14, que diz assim, ó, o que semeia, semeia a palavra. O que semeia, semeia a palavra. Então, a primeira coisa que nós entendemos aqui dessa parábola, quem é o semeador? O próprio Jesus. Mas não somente Jesus, mas todos aqueles que ao decorrer das gerações se comprometeram em pregar a palavra de Deus. E o que é a semente? A semente, como nós acabamos de ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso 14, a semente é o quê? A própria palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso, querido? Que a nossa responsabilidade, chacoalhe o seu irmão do lado e fala assim, a nossa responsabilidade é pregar a palavra de Deus. A nossa responsabilidade é pregar a palavra de Deus. Queridos, eu sei que isso parece simples, mas nós vivemos em uma geração onde que as pessoas, elas não querem ouvir a palavra de Deus. É a geração que o próprio Paulo profetizou para Timóteo, que eles têm comichão nos ouvidos e escolhem para si mestres que falam o que eles querem ouvir. É uma geração a qual as pessoas não têm mais comprometimento com a palavra de Deus. Só que a nossa responsabilidade como semeadores
é pregar a palavra de Deus. É anunciar as boas novas, é anunciar o Evangelho. Jesus estava falando dessa parábola de um modo do cotidiano de vida deles. Eles sabiam como era um campo, eles sabiam como funcionava o processo de se semear. As parábolas, elas são tão simples e tão belas que até hoje eu estou falando de semeadura e você sabe o que é semeadura. Porque são princípios eternos. Então o semeador saiu o quê? Outra lição. Vamos lá. O semeador ficou sentado. Foi isso que está o texto ali? Ele ficou sentado, foi isso? O semeador estava sentado assim. O que o semeador fez? Saiu a semear. Isso fala para nós que o reino de Deus é um reino de ação. O reino de Deus não fica parado. O reino de Deus não fica parado. O reino de Deus está sempre em ação. Porque o semeador saiu. O semeador não ficou na sua casa de boa, estou aqui tranquilo, não. O semeador, ele saiu a semear. Queridos, essa tem que ser a nossa atitude. Anunciar o reino de Deus em todos os locais a qual Deus nos colocar. Que essa seja uma estação que Deus te dê autoridade, que Deus te dê oportunidades para que você possa pregar a palavra de Deus. O semeador, ele saiu a semear. Segundo ponto. O semeador, ele semeou, foi lá e colocou uma sementinha na terra, fez um buraquinho, foi isso. É assim que tá? Vamos tentar fazer essa imagem aqui. Como que era? Eles tinham como se fosse cheio de sementes. O semeador enchia sua mão de semente. E o que ele fazia? Jogava na terra. Fazia o quê? Jogava na terra. Ele não tinha controle de qual semente que ia germinar. Ele não tinha controle de qual semente de fato ia cair no buraco. Só que ele estava fazendo o quê? Semeando. Aí entra uma lição. Nós pregamos, mas quem converte é quem? É Deus. Só que tem irmão que quer converter o outro na marra. Falar, se você não se converter, eu vou te bater. Se não se converter, daí a pessoa não se converte, ela se convence. A conversão quem dá é Deus. Outro ponto, como falei para vocês, as sementes elas não foram colocadas separadamente, cada uma no seu devido buraquinho ali. Não. O semeador lançou a semente, jogou as sementes. Isso fala para mim de pessoas que talvez nós intimidamos de falar do Evangelho. Talvez tenha aquele teu parente, sabe aqueles parentes abençoados? Sabe, quem tem parente assim, abençoado, que não é convertido? Tem alguém? Só eu? Você fala, puxa, não vou falar de Jesus para esse cara não, porque não vai se converter. Não, esse aí é muito difícil. Ou sei lá, você vê alguém na rua falar, para esse eu não vou falar de Jesus. Esse aí não vai se converter. Nós estamos virando fiscal de semente. Já imaginou? Posso contar uma história? Quem está aqui ainda? Quem está me ouvindo aqui? Quem já ouviu falar do Gandhi? Indiano. Sim? Tem uma história bastante interessante do Gandhi, que diz que quando ele era jovem, ele começou a ler os evangelhos. Ele era hinduísta, a religião hindu adora diversos deuses. Ele chegou ao ponto de falar para um amigo dele que ele estava pensando em se converter ao cristianismo, porque ele acreditava que a mensagem de Jesus era uma mensagem para a vida dele. E o que o Gandhi fez? Em uma noite fria, ele foi até uma igreja. Só que ele era hindu. Ele andava com vestes hinduístas, cheirando incenso. Ele chegou até uma igreja. Na hora que ele entrou, alguém rapidamente foi até ele e falou, aqui não é um lugar para você. E sabe o que o Gandhi fez? Foi embora.
E daí ele tem a sua célebre frase, que ele diz assim: eu amo Jesus, mas eu odeio os cristãos, porque os cristãos não se parecem nada com ele. E essa é a frase de muita gente na internet. Mas sabe por que isso acontece? Porque talvez aquela pessoa foi um fiscal de semente. Falou, puxa, esse aqui não vai se converter mesmo, não é um lugar para você. Quem está aqui ainda? Vamos para os nossos 4 tipos de solo. Essa parábola é importante também, porque você vai ver no Evangelho de Marcos, ela vai servir como chave hermenêutica para você entender todas as parábolas de Jesus. Mas vamos ficar aqui. É nesse ponto que eu quero. E quando semeava, na beira do caminho. Vamos falar então agora do primeiro tipo de atitude que uma pessoa pode ter ao ouvir a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus são sementes, qual o tipo de atitude que nós precisamos ter quando nós recebemos essa palavra? E esse é o primeiro tipo de atitude. Olha para o Senhor e fala, o coração endurecido. Olha que interessante. Então, enquanto semeava, uma parte da semente caiu junto o quê? Ao caminho. E vieram as aves e comeram. Então, tente imaginar essa cena. Se fazia o buraco onde eram colocadas as sementes, só que precisava de um local para o semeador caminhar. Esse local era chamado do quê? O caminho. Vamos lá. Quem aqui já andou num local assim? Que de tantas pessoas passarem, ficou terra batida. Aquela terra dura. Sim? A gente chama aqui de carreiro. É ou não é? Fez um carreiro, então, para ficar contemporâneo a nós, junto ao carreiro, nada a ver. Mas a gente chama de carreiro, mas fica uma terra como? Batida, uma terra dura. E aqui eu vejo a primeira atitude que algumas pessoas têm com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, essas pessoas, elas endurecem o seu coração. O coração delas se torna tão duro que a semente não consegue o quê? Penetrar. Esse tipo de pessoas são aquelas pessoas que vivem indiferentes à mensagem de Deus. Elas vêm num culto, entra domingo e sai domingo, e a mensagem entra por aqui e sai por onde? Pelo outro ouvido. Talvez você já conheceu alguém assim. A pessoa está no culto, está ouvindo o evangelho, está ouvindo a pregação, está vendo o mover de Deus. Só que ela sai da igreja e ela vai ver pornografia. Ela está ouvindo o evangelho, está ouvindo a pregação. E ela sai da igreja, encontra um amigo. Acabou de sair da igreja, acabou o culto. No culto estava no mover, girando. Uhul! E ela sai da igreja, encontra um amigo. Vamos na balada? Vamos! Por quê? Porque a semente caiu numa terra que estava batida. Numa terra que já passou tantas influências, tantas vozes, tantas coisas, que se tornou duro. É indiferente àquilo que Deus está fazendo. E a gente pode usar de exemplo os próprios líderes religiosos de Israel. A promessa de Deus, que eles aguardavam por gerações, estava na frente deles. O Messias aguardado estava na frente deles. O próprio Deus em carne. Só porque o coração deles estava tão duro,
Porque eles estavam embriagados com a religião, porque eles estavam embriagados com a sua própria vida. Eles preferiram atribuir as obras do próprio Deus a demônios. Queridos, e quantas pessoas vivem exatamente assim? Eu ouvi uma frase uma vez e com certeza ela é uma verdade. O maior problema de um homem é achar que não tem problema nenhum. Porque ele vive indiferente. Ele vive desligado. Continua comigo aqui, ó. Vamos voltar lá para Mateus no capítulo 13. E vamos para a explicação de Jesus a respeito das parábolas. Quem está aqui ainda, fala glória a Deus. A partir do verso 19, Jesus começa a explicar a parábola, tá? Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Esse é o que foi plantado junto ao... Então, primeiro, é aquela pessoa que ouve a palavra e ela não entende. E ela não entende não é porque ela não entende porque o coração dela está como? Endurecido. Ela não quer entender. E olha que interessante que o texto fala. Diz que logo vêm os pássaros, e Jesus fala que os pássaros é o maligno e rouba essa semente. O que Satanás mais faz é roubar sementes. É tentar roubar a palavra de Deus. E aqui eu aprendo uma segunda lição. Nós estamos em uma batalha espiritual. Você acha que Satanás quer que você pregue o evangelho? Você acha que Satanás quer que você anuncie as boas novas? De forma alguma. Ele vai fazer de tudo para que a semente seja roubada. Satanás vai fazer de tudo para que você venha no culto, você escute a palavra de Deus e você saia igual você entrou. E você volte para a sua vida comum. Nós temos uma crise no evangelho no Brasil, que é o crente de segunda-feira. No domingo ele é crente, na segunda não mais. Por quê? Porque escuta o evangelho, mas ele não vive e não pratica o evangelho. É o que Satanás está fazendo. Roubando a semente. Quem está aqui ainda? Culto pentecostal é uma maravilha, né? Todo mundo falando glória a Deus, aleluia. Próximo. E outra parte. Vamos lá, igreja. Está quase acabando, já estamos na metade. Falei, outra parte. Então a primeira semente ela nem chega a entrar no solo. Essa daqui ela entra no solo, mas era muito comum no solo árido em Israel ter o quê? Pedras. E essa semente ela cai no meio das pedras. E ela logo começa a germinar. Só que daí vem o quê? O sol. E o final do texto diz que ela não tinha o quê? Era uma semente que não estava enraizada. Vamos ver o que Jesus fala da explicação dessa parábola. Mateus 13, 21. 20, perdão. E o que foi semeado em pedregais. Então a semente foi semeada na pedra. É o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes de pouca duração, chegada a angústia e a preocupação. Por causa da palavra, logo se ofende. Logo se ofende. Fica comigo aqui. Qual o segundo tipo de solo? É aquela pessoa que você prega o evangelho, você fala de Jesus, você fala das boas novas, e ele fala, uhul, eu quero Jesus. Porque o texto diz que recebeu com alegria.
Quantas pessoas, ao decorrer da minha caminhada com Cristo, eu conheci que são exatamente assim. Elas vêm para a igreja, elas recebem o evangelho, elas recebem as boas novas, com alegria. Fala, agora minha vida vai mudar. 2026, o melhor ano da minha vida, agora vai. Agora é só vitória, agora é só vitória. Chega na igreja, roda no manto, cai unção, taca flecha, voa. Só alegria. Só que o texto fala que chegando a angústia, e angústia é algo que é interno. Chegando às batalhas internas. Querido, você não vai estar sempre bem. Os dias ruins, eles também chegam. Só que foi vendido um evangelho que diz que se você seguir Jesus, tudo vai dar certo na sua vida. Se você seguir Jesus, é sabor de mel. Daí chega a angústia. Não somente a angústia, chega a perseguição. Querido, seguir Jesus não vai te custar pouco. Seguir Jesus vai te custar tudo. Ele não calculou o preço do discipulado. Ser discípulo de Jesus é você colocar uma placa no teu peito, tendo certeza que o mundo vai te odiar. Porque, querido, não espere que o mundo te ame, se o mundo crucificou o seu mestre. Chega a perseguição. Chega as batalhas, as lutas, as adversidades, os problemas. E daí essa semente, que caiu entre o quê? Os pedregais, as pedras. Ele fala, olha, quando eu não era crente era melhor, eu não tinha problema. Quando eu não era crente era mais tranquilo, agora eu estou na igreja, é só BO. Quem já passou por isso? Quem já passou por isso? Parece que você se converte, parece que... Puxa, isso daí para mim, pensei que era mais tranquilo, pensei que era mais de boa. E diz que logo, de uma maneira, logo aqui é logo mesmo, é breve, ele se ofende. Ele fica ofendido com a mensagem de Deus, ele fica ofendido com a palavra de Deus. E sabe o que ele faz? Tchau. Isso aí não é para mim, não. Quem está aqui ainda fala glória a Deus. E temos o terceiro tipo de ouvinte. O terceiro tipo de coração. O terceiro tipo de solo. Que é o solo cheio de... o coração ocupado. Faz sim para o seu irmão do lado assim, ó. Mateus 13, 7. E outro caiu... Quem aqui já percebeu? Quem que tem grama em casa? Quem que já percebeu que fora a grama, vem no pacote Plus algumas outras coisas? Vem a grama e vem também o quê? O mato. E o mato não morre de maneira fácil, é ou não é? Eu cortei grama final de semana agora. No sol, cortando grama. Estou zoando, é bem pequenininho o pedaço que tem que cortar lá. Mas eu cortei grama. Deu menos de 2 dias. O mato já estava grande de volta. Eu falei, não, é enviado do... Não foi Deus que criou, não é possível. Pior uma vez, que deitava o mato. Eu falei, acho que o jeito melhor de tirar o mato é com a enxada. Fui lá, peguei a enxada para tirar o mato.
E na primeira enxadada que eu dei, eu acertei um cano. Já aconteceu com vocês ou só comigo? Moral da história, tive que cavar um buraco, meu Deus do céu, não deu boa. Mas nada a ver, Lucas, o que você está contando isso? Não sei, lembrei agora. Mas vamos lá, a gente está em qual solo agora? Dos espinhos. Vamos ver o que Jesus fala a respeito desse tipo de solo. Jesus explicando a parábola. Mateus 13. 21. Mas não tem raiz em si mesmo. Isso que a gente leu, 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mais uma vez, a palavra ouve aparece diversas vezes, a palavra. Mas os cuidados, repita comigo, cuidados desse mundo, até aí, e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse tipo de solo é o que mais me preocupa. Porque um tipo de solo é alguém que ouviu a palavra caiu no solo, a palavra chegou a germinar e crescer. Porém, existia outra coisa disputando com a palavra de Deus. Existia outra coisa disputando com o Evangelho. E a Bíblia fala que é o quê? Que é o quê? As coisas do mundo. As coisas do mundo. Vamos lá. Quantas pessoas que se convertem, mas o seu coração continua no mundo? O seu coração continua voltado para as coisas que não são de Deus. O seu coração continua voltado para as coisas dessa terra. Quantas pessoas ficam mais preocupadas com as coisas externas do que com a palavra de Deus? Eu não estou falando que você não precisa se preocupar com a sua vida, com a sua carreira, Não, você sim precisa ter objetivos, mas os seus objetivos e as coisas do mundo não podem se tornar um ídolo para você. O texto fala da sedução das riquezas. No Novo Testamento, a única coisa que Jesus fala que é um Deus, que é um Senhor, sabe quem que é? Mamon, as riquezas. O seu objetivo final, querido, não pode ser esse. Isso sufoca, vai competindo com a palavra de Deus. Até um momento que faz o quê? Sufoca. O nosso coração é facinho para criar um ídolo. E um ídolo não é uma imagem somente. A imagem é a representação daquilo que está dentro do coração. Um ídolo é qualquer coisa que é mais importante que Deus na sua vida. Um ídolo pode ser um relacionamento. Tem pessoas que deixam um relacionamento competir com Deus. Um ídolo pode ser até mesmo seus filhos. Tudo que você ama mais que a Deus se torna um ídolo. E isso pode competir no seu coração. O que será que na tua vida é mais importante que Deus? O que será na sua vida que tem primazia a Deus? O que será que está em primeiro lugar? Tem Deus, porque está na moda ser evangélico. Mas aí também tem outra coisa.
Tem Deus, e tem também aquele relacionamento da escola, aquele esquema. Tem Deus. Só vou sonegar um pouquinho de imposto aqui, só para me dar bem. Tem Deus, e tem outra coisa. Tem Deus, e tem outra coisa. Chega um momento que isso sufoca a palavra de Deus. Isso sufoca a palavra de Deus. Vamos por final. Vamos ler isso bem alto. E outra caiu. Chacoalha o seu irmão e fala, esse sou eu. Então tem outro tipo de solo. É o solo bom. É o solo que a semente cai. E a semente cai. Ela multiplica. Isso fala para nós da expansão do reino de Deus. Sabe o que faz o reino de Deus crescer? É a pregação do evangelho, é a pregação das boas novas. E tem esse fator multiplicador. Ó que investimento incrível. Você lança um, vira quantos? 100. Jesus está falando do crescimento do reino de Deus. E o reino de Deus é algo imparável. O reino de Deus é algo que não para. Mas vamos ver o que Jesus fala desse tipo de solo. Quem que é aquele que ouve a palavra de Deus? Quem é o solo bom? Verso 22. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Ele ouve e compreende a palavra. Ele ouve e ele entende a palavra. Ele ouve e ele está preocupado com a palavra. E o texto continua. Dá fruto. E um produz 100, outro 70 e outro 30. Então, aquele que é solo bom, é aquele que compreende a palavra. É aquele que coloca a palavra em prática na sua vida. É aquele que vem no culto e fala, não, esse culto vai mudar a minha vida. Eu vou colocar essa palavra em prática na minha vida. É esse que dá fruto. E o desejo de Jesus é o quê? Que nós dessemos o quê? Fruto. Quem está aqui ainda? Para nós encerrarmos. Qual tipo de solo você é? Pergunte para você mesmo. As parábolas de Jesus, elas têm esse efeito, nos fazer refletir. E essa pergunta talvez pareça uma pergunta simples. Talvez para algumas pessoas aqui, é só mais um culto e é só mais uma pergunta. Só que essa pergunta fala a respeito da eternidade. Fala a respeito da eternidade. Das sementes que foram lançadas, só 25% deu fruto. O restante se perdeu. Qual tipo de solo você é? Qual tipo de solo você é? Qual tipo de ouvinte você é? Se coloque em pé. Quero fazer 2 orações. A primeira é para você que entrou aqui pela primeira vez. Tenha total certeza que foi o próprio Deus que te trouxe aqui. Para que você ouvisse a pregação do Evangelho e para que a sua vida ela fosse transformada e mudada. Se esse for o seu caso, eu gostaria que no local onde você está,
você colocasse a mão no seu coração e repetisse uma oração comigo. Lucas, qual que é o intuito dessa oração? É você entregar a sua vida a Jesus. Se esse for o seu caso, fale assim: Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e meu único suficiente Salvador. Jesus Cristo, que nasceu, que morreu e que ao terceiro dia triunfou sobre a morte. É esse Jesus que eu aceito como meu Senhor e meu Salvador. Até aí eu quero orar por você. Pai, que alegria, porque nós sabemos que a fé está nos céus nesse momento. Eu oro e te peço no nome de Jesus que experiências sobrenaturais venham sobre a vida dos seus filhos. Que o Senhor coloque pessoas na vida deles, que vão ajudar eles nessa caminhada, que vão levar eles para um local de intimidade contigo. E nós como igreja, nós também celebramos com a nossa melhor oferta de palmas, porque nós sabemos que a fé está nos céus nesse momento. Querido, olha aqui para mim por um instante. Você que fez essa oração, a gente quer te conhecer melhor. Não existe vida cristã sozinho. Não tem como você ser crente lá na sua casa vendo vídeo do YouTube. Não existe isso. Vida cristã é vida com vida. É no meio da comunhão dos irmãos que Deus ordena a bênção. É no meio da comunhão dos irmãos que nós somos tratados, mudados e renovados. Tendo isso em mente, o que eu quero dizer para você? A gente quer te conhecer melhor. No final do culto, passa lá atrás. A gente tem a nossa sala de consolidação. A gente quer pegar o seu nome, o seu telefone, o seu endereço. Lucas, para quê? Para ficar mandando mensagem? Exatamente isso. A gente quer te convidar para a igreja. Então, não deixe de passar lá. Amém? Lucas, não gostei de você, você grita demais, não fui com a tua cara, não gostei. Querido, te peço mais uma chance. Nós temos um casal de pastores abençoados, um homem e uma mulher de Deus. Vem mais um culto, tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Nós temos aqui homens e mulheres de Deus que pregam infinitamente melhor do que eu. Vem mais um culto, Deus vai falar com você. Lucas, aceitei Jesus aqui, mas eu não moro aqui, eu moro lá, não sei na onde. Procure uma igreja que prega a palavra de Deus e fala: olha, eu aceitei Jesus, eu preciso ser discipulado, eu preciso ser cuidado. Se você vai estar congregando aqui com a gente, seja mais que bem-vindo, querido. Vai ser um privilégio sem igual poder caminhar junto com você rumo ao alvo que é Jesus. Mas eu já te adianto também, em algum momento da nossa caminhada, talvez a gente erre com você. Faz parte da família. Mas eu também te prometo que nós sempre vamos agir em amor. Essa é a linguagem dessa casa. Amém? Uma salva de palmas a Jesus. Obrigado, pessoal.